Você já parou para pensar como os princípios eternos da sabedoria podem transformar completamente sua realidade financeira? No vídeo de hoje, vamos mergulhar no poderoso Provérbio 13:11 e descobrir como ele revela o segredo para construir uma fortuna sólida e duradoura. E o que acontece quando cruzamos esse ensinamento milenar com as ideias revolucionárias de Napoleão Hill? Prepare-se para uma jornada de transformação mental e espiritual. Ao final, você vai perceber que a chave para o crescimento não está apenas no esforço físico, mas na forma como você programa sua mente. Fique até o fim e compartilhe nos comentários. O que mais te impactou nessa conexão entre sabedoria divina e mentalidade de riqueza? A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a junta pouco a pouco terá aumento. Essa frase poderosa de Provérbios 13:11 revela um princípio profundo da sabedoria divina. Não se trata apenas de finanças. Trata-se de uma mentalidade, de um estilo de vida fundamentado na paciência, na disciplina e na construção sólida. Neste versículo, encontramos um contraste claro entre dois caminhos, o da pressa e o da perseverança. Um leva à perda, o outro à multiplicação. Quantas vezes, movidos pela ansiedade ou pelo desejo de resultados imediatos, corremos atrás de atalhos? Negócios rápidos, decisões impensadas, sonhos vendidos com promessas de sucesso instantâneo. Mas a palavra é clara: aquilo que vem sem base, sem preparo, sem esforço contínuo, tende a desaparecer. Por outro lado, quando você constrói aos poucos, passo a passo, alicerçado em princípios corretos, o crescimento é real, firme e sustentável. É nesse processo que se forja o verdadeiro caráter, a maturidade e a responsabilidade com que se conquista. Napoleão Hill ensina que a mente humana é uma ferramenta poderosa e que todo sucesso começa com um pensamento bem direcionado. Quando unimos esse ensinamento à sabedoria bíblica, entendemos que a mentalidade de crescimento precisa estar alinhada à fé e à ação disciplinada. Não basta desejar. É preciso planejar, trabalhar e confiar no processo. A construção de uma fortuna, segundo esse versículo, não é um evento, é uma jornada. Uma jornada que exige fé, consistência e coragem para continuar mesmo quando os resultados parecem pequenos. Cada passo dado com integridade conta. Cada escolha feita com sabedoria, cada semente plantada no tempo certo, gera colheitas futuras. É assim que se forma a verdadeira prosperidade. O crescimento gradual ensina lições que o sucesso rápido jamais poderá ensinar. Ensina a valorizar o esforço, a respeitar o tempo e a reconhecer a mão de Deus em cada conquista. Você crê que o crescimento lento e constante é mais poderoso do que o sucesso instantâneo? Compartilhe sua visão nos comentários. Conte uma experiência em que você colheu frutos por ter perseverado. Sua história pode inspirar outros que estão no caminho. Afirme com fé: eu escolho crescer com sabedoria, construindo minha prosperidade com propósito, paciência e direção divina. Esta é a base inabalável de uma vida verdadeiramente próspera. Vivemos em um tempo em que a velocidade é exaltada. Tudo precisa ser rápido, imediato, instantâneo. Mas quando o assunto é construir uma verdadeira fortuna, tanto material quanto espiritual, a pressa se revela uma grande armadilha. A palavra nos adverte em Provérbios 13:11 que a riqueza adquirida às pressas diminui. Isso acontece porque aquilo que não é construído com base sólida não se sustenta. A instabilidade nasce quando o desejo de enriquecer atropela o processo de amadurecimento, de aprendizado e de crescimento interior. A pressa ignora os fundamentos. Ela busca atalhos, ignora os alertas, despreza o tempo. E o resultado disso, na maioria das vezes, é frustração, perdas e desânimo. O que vem fácil, vai fácil. E mais que isso, o que vem sem estrutura interna, sem preparo emocional e espiritual, nos torna reféns de um ciclo de instabilidade. Deus não deseja apenas que você prospere. Ele deseja que você esteja pronto para sustentar essa prosperidade. E é aí que entram duas virtudes esquecidas por muitos: a paciência e a perseverança. Napoleão Hill, em seus estudos sobre o sucesso, ensina que a ação persistente unida a um propósito definido é um dos pilares fundamentais para alcançar qualquer objetivo duradouro. Ele nos mostra que a mente precisa de direção, de clareza, acima de tudo, de consistência. Sem propósito, a ação se torna vazia. Sem persistência, os desafios nos vencem. Mas quando você sabe para onde está indo e se compromete com passos firmes todos os dias, os resultados são inevitáveis. A paciência nos ensina a esperar com sabedoria. A perseverança nos fortalece para continuar mesmo quando tudo diz para parar. Essas são qualidades que constroem impérios, que firmam famílias, que abençoam gerações.
E o mais importante, essas qualidades não vêm da força humana apenas. Elas são dons cultivados com fé, com oração e com a certeza de que Deus está no controle do tempo e dos resultados. Você acredita que a paciência é uma chave para a verdadeira riqueza? Já viveu momentos em que a perseverança te levou mais longe do que você imaginava? Compartilhe sua experiência nos comentários. Declare com fé: eu rejeito a pressa e escolho o caminho da consistência. Eu construo minha vida com propósito, guiado pela sabedoria divina. Meu tempo está nas mãos de Deus, e minha vitória é certa porque estou firme na rocha. Que essa verdade te inspire a seguir, dia após dia, construindo não apenas uma fortuna, mas um legado. Em meio às vozes que nos cercam todos os dias, tentando ditar caminhos, modas e fórmulas instantâneas de sucesso, há uma verdade silenciosa, mas poderosa, que continua transformando vidas: o valor de ter um propósito definido. Napoleon Hill, em sua clássica obra sobre a mente e o sucesso, afirma que todas as conquistas verdadeiras nascem de um propósito claro. Não é suficiente apenas trabalhar duro. A verdadeira prosperidade nasce quando o esforço é guiado por uma direção firme, consciente e alinhada com algo maior. Um propósito definido é como uma bússola no meio da tempestade. Ele dá sentido aos sacrifícios, fortalece nos momentos de dúvida e impede que as distrações nos tirem do foco. Quando se sabe o porquê de cada passo, o como se torna mais suportável. Hill nos mostra que o trabalho disciplinado sem propósito é apenas esforço cansativo. Mas quando a mente está fixada em um ideal, quando o coração se compromete com um destino claro, até os desafios se transformam em degraus. A sabedoria bíblica confirma isso. Provérbios 13:11 nos fala sobre o valor do crescimento gradual e sustentável. A riqueza construída com base, com paciência, com constância, é aquela que permanece. E mais que isso, é aquela que edifica, que abençoa, que se multiplica de forma justa. A palavra de Deus nos convida a cultivar o que é sólido, o que tem raízes, o que não se desfaz com o vento. E isso só é possível quando nossas ações diárias estão conectadas com um propósito maior do que nós mesmos. Quando você une a clareza de um propósito com a disciplina do trabalho constante, algo poderoso acontece. Você sai do ciclo da sobrevivência e entra na rota da construção. Você deixa de correr atrás de qualquer oportunidade e passa a construir oportunidades. Tudo começa a ganhar forma, força e direção. E mais do que resultados exteriores, você se transforma por dentro. Torna-se alguém guiado, consciente e fortalecido por valores eternos. Você já encontrou o seu propósito definido? Ou ainda está buscando aquilo que faz o seu coração arder com sentido? Compartilhe nos comentários. Fale sobre o que Deus tem colocado em seu coração. Testemunhe como o propósito tem guiado suas decisões. Afirme com fé: eu sei para onde estou indo, e cada passo que dou é guiado pela sabedoria divina. Eu trabalho com disciplina, mas também com direção. E porque meu propósito é sólido, minha prosperidade será duradoura. Que essa verdade te inspire a seguir firme, sabendo que a construção do que é eterno começa no interior. A mente é uma dádiva divina, um presente celestial que nos foi dado não apenas para pensar, mas para criar, imaginar e transformar. Dentro de cada pessoa existe um potencial infinito que, quando alinhado com a fé e os princípios corretos, tem o poder de manifestar riqueza, propósito e realizações. Não estamos falando apenas de inteligência, mas de algo mais profundo: a capacidade de conceber, visualizar e construir uma nova realidade. Deus nos formou à sua imagem e nos deu uma mente criativa, com a capacidade de sonhar e tornar esses sonhos reais. Napoleon Hill compreendeu essa verdade com profundidade. Em suas palavras, ele revela que tudo que o ser humano conquista começa, antes de tudo, com uma ideia. E essa ideia, quando alimentada com fé e clareza, se transforma em ação. A mente é o solo onde os pensamentos são plantados, e a fé é a água que faz com que esses pensamentos floresçam. Hill nos ensina que a imaginação é a oficina da mente. É ali que os planos de prosperidade, de avanço, de superação são moldados, refinados e impulsionados para a realidade. Mas sem fé, nada floresce. A fé é o elemento espiritual que conecta nossos pensamentos ao plano divino. É a certeza de que aquilo que ainda não se vê pode e vai acontecer. A Bíblia confirma isso em Hebreus, quando diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Quando a mente se enche de fé, ela se torna uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Não apenas para criar riqueza material, mas para manifestar soluções, cura, transformação e propósito. Deus não nos deu uma mente para o medo, para a dúvida, para a estagnação. Ele nos deu uma mente para sonhar grande,
para pensar com clareza, para planejar com sabedoria. O inimigo tenta roubar esse poder com pensamentos negativos, limitações mentais e insegurança. Mas quando você entende que sua mente foi feita para criar com Deus, tudo muda. Você passa a pensar como alguém que está em aliança com o Criador. E essa consciência te leva a novos níveis de fé, produtividade e prosperidade. Você acredita que sua mente é um instrumento espiritual para manifestar os planos de Deus? Já experimentou o poder da fé e da imaginação trabalhando juntos em sua vida? Compartilhe sua visão nos comentários. Fale sobre ideias que nasceram em oração, planos que começaram como um pensamento e se tornaram realidade. Declare com fé: minha mente é uma ferramenta divina. Meus pensamentos são guiados pela sabedoria de Deus. Eu imagino com propósito e ajo com fé. E tudo que Deus colocou em minha mente, Ele me capacita a realizar. Receba essa verdade e caminhe com confiança, sabendo que a prosperidade começa dentro de você. Existe um caminho de prosperidade que vai além da matemática, além das planilhas, além da lógica fria dos números. É o caminho da educação financeira espiritual. Uma jornada onde a sabedoria milenar da Palavra de Deus se encontra com as ferramentas práticas do desenvolvimento pessoal moderno. Quando olhamos para a vida de Salomão, o homem mais sábio que já viveu, vemos um exemplo claro de como a verdadeira riqueza começa com discernimento, com valores, com propósito. E quando conectamos essa sabedoria com os ensinamentos de Napoleão Hill, percebemos que não há separação entre fé e prosperidade. Há, sim, uma união poderosa entre princípios espirituais e ação prática. Salomão não pediu riquezas. Ele pediu sabedoria. E foi por meio dessa sabedoria que vieram os recursos, a estabilidade e a influência. Isso nos mostra que a prosperidade verdadeira começa na mente e no espírito. Ela nasce do entendimento de que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Um instrumento para servir, construir, transformar e honrar a Deus. Napoleão Hill ensina que o sucesso é construído sobre um propósito claro, fé inabalável e autodisciplina. E quando esses elementos se unem à ética espiritual do dinheiro, temos uma fórmula capaz de gerar resultados duradouros e abençoados. A ética espiritual do dinheiro começa com o entendimento de que tudo pertence a Deus. Somos apenas administradores, mordomos das bênçãos que nos são confiadas. Isso muda completamente nossa forma de lidar com as finanças. Não buscamos apenas ganhar mais, mas usamos o que temos com responsabilidade, generosidade e sabedoria. Planejar, poupar, investir, multiplicar, tudo isso é parte da mordomia. Mas o que dá sentido a essas ações é o coração com que as fazemos. A sabedoria de Salomão nos ensina a honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Isso não é apenas sobre dízimos e ofertas. É sobre reconhecer que cada recurso deve estar alinhado com o reino. Hill, por sua vez, nos desafia a ter metas claras, a alimentar a mente com pensamentos positivos e a agir com constância. Quando unimos esses dois mundos, passamos a crescer com base, com propósito e com paz interior. Você já pensou em como sua vida financeira pode ser um reflexo da sua fé? Já buscou direção espiritual para tomar decisões com seu dinheiro? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Fale sobre como você tem aprendido a equilibrar a fé com a prática, a oração com a ação. Afirme com convicção: eu sou um administrador fiel. Uso os recursos que Deus me confia com sabedoria, ética e propósito. Cresço financeiramente sem perder minha fé, e próspero sem corromper meus valores. Que essa verdade transforme a forma como você lida com o dinheiro e fortaleça sua jornada de prosperidade com propósito. Riqueza sem sabedoria é ruína. Essa é uma verdade que ecoa tanto nas Escrituras quanto nas experiências mais recentes da humanidade. A ilusão da fortuna rápida tem atraído corações por séculos, mas a história sempre revela o mesmo fim: queda, desilusão e vazio. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que, ao colocarem a riqueza acima da sabedoria, perderam tudo. E hoje, em pleno século XXI, os rostos mudam, mas os resultados permanecem iguais. No livro de Provérbios, somos alertados inúmeras vezes sobre os perigos da ganância, da pressa em enriquecer, do desprezo pelo conselho sábio. Um dos exemplos mais claros é o de Acã, que ao tomar para si os bens proibidos em Jericó, trouxe ruína sobre si e sobre seu povo. Tudo por um desejo de possuir algo que parecia vantajoso, mas que o levou à destruição. O mesmo acontece com o filho pródigo, que recebeu sua herança antes da hora e, por falta de maturidade, a desperdiçou rapidamente. A riqueza não o fortaleceu, apenas expôs sua imaturidade. E não é diferente nos tempos modernos.
Quantos casos vemos de pessoas que alcançam fama, dinheiro e status da noite para o dia, mas logo mergulham em escândalos, vícios e depressão. Porque quando a riqueza chega sem a estrutura necessária para sustentá-la, ela se torna um peso, não uma bênção. Napoleão Hill é claro ao afirmar: o sucesso sem integridade é fracasso disfarçado. Por fora, tudo pode parecer vitória, mas por dentro, há desordem, medo e insegurança. A verdadeira prosperidade só é possível quando há caráter, princípios e sabedoria guiando cada passo. A pressa em enriquecer desvia o coração do que é essencial. Tira os olhos de Deus e os fixa em promessas vazias. Mas quando buscamos sabedoria antes da riqueza, estamos construindo sobre a rocha. Sabedoria nos ensina a dizer não, a esperar, a planejar, a agir com ética mesmo quando ninguém está olhando. Sabedoria protege, orienta, sustenta. E quando a riqueza vem depois dela, vem para ficar. Vem como resultado, não como objetivo. Você já viveu ou presenciou histórias em que a riqueza sem preparo causou destruição? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode alertar e inspirar outros. Testemunhe como a sabedoria de Deus te protegeu ou te resgatou. E afirme com fé: eu rejeito a pressa e abraço o processo. Escolha a sabedoria antes da riqueza, a integridade antes do aplauso. Minha prosperidade será fruto de princípios firmes, guiada pelo Espírito e construída com propósito. Que essa verdade te fortaleça para não se deixar seduzir pelo brilho falso do sucesso sem base, mas sim caminhar com firmeza rumo a uma vida de bênção verdadeira e duradoura. Pouco a pouco se torna muito. Essa frase simples carrega um princípio transformador, conhecido tanto nas Escrituras quanto nas mais poderosas filosofias de sucesso. É a lei do esforço gradual. A verdade de que aquilo que é construído com constância, com paciência e com propósito, cresce de forma sólida, silenciosa e irreversível. Em Provérbios 13:11, a palavra declara que quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Esse é o fundamento do crescimento real, o segredo que muitos ignoram por parecer simples demais. Vivemos em uma era de pressa, de comparações e de resultados imediatos. Mas os grandes empreendimentos, os negócios duradouros, os investimentos mais sábios e o verdadeiro aprendizado se constroem com o tempo. Um passo de cada vez, uma escolha certa após a outra. Essa é a base que sustenta os sonhos nos dias difíceis. A constância é a força invisível que separa quem apenas começa de quem realmente chega até o fim. Napoleão Hill chama isso de acúmulo positivo. Ele ensina que cada esforço, por menor que pareça, está contribuindo para uma construção maior. Um hábito positivo, repetido diariamente, molda o destino. Um pequeno valor investido com inteligência, mês após mês, pode gerar abundância no futuro. Uma simples leitura, um estudo constante, um momento de reflexão diária, tudo isso se acumula. E com o tempo, o que parecia pequeno se revela grandioso. Deus trabalha no processo. Ele valoriza o esforço diário, o compromisso silencioso, a fidelidade nas pequenas coisas. Quando você escolhe o caminho do esforço gradual, está dizendo com sua vida que confia no tempo de Deus, que entende que os frutos vêm no tempo certo, que reconhece que o sucesso duradouro é aquele que cresce por dentro antes de aparecer por fora. Você já viu o poder do acúmulo positivo em sua vida? Já colheu resultados de pequenas decisões repetidas com fé e disciplina? Compartilhe sua história nos comentários. Inspire outros que talvez estejam desanimados por não verem resultados imediatos. E declare com fé: eu creio na força do processo. Eu cresço um pouco a cada dia. Meus esforços não são em vão. Deus está comigo em cada passo, e aquilo que hoje é pequeno, amanhã será abundante. Que essa verdade firme seu coração e fortaleça sua jornada, lembrando sempre que a verdadeira prosperidade é fruto do esforço consistente, da fé constante e da graça que acompanha quem permanece fiel.